Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto e eu havia deixado dito no final do último programa que eu iniciaria este dando continuidade àquele assunto referente às músicas, mas na verdade não é isso que vai acontecer, talvez eu entre nesse assunto do nada lá mais adiante, mas não vai ser o que eu vou falar aqui agora. A primeira coisa que eu quero falar com a audiência desse programa é que hoje eu comecei a postar os programas sem contexto no YouTube também, né? Eu já tinha feito um canal, né, Macacos com Ansiedade, lá no YouTube, que eu tava postando daí os programas em ordem cronológica, e daí fez que eu comecei primeiro postando o programa piloto, para qualquer pessoa que não me conhece já saber mais ou menos o que teria para ouvir ali, que é basicamente os mesmos programas daqui, né, só o áudio, tô só upando lá agora. E daí depois veio 5 programas sobre criptozoologia, que quem quiser conferir também vai lá. Só que além disso agora eu comecei a colocar os episódios do programa sem contexto, inclusive eu coloquei daí o programa sem contexto número 1, o único que eu falei por menos de 20 minutos. É até engraçado imaginar que em menos de um ano agora eu já estou me sentindo confortável e desinibido para ficar mais de uma hora falando. Dá para ver que eu adquiri uma confiança no que eu faço e adquiri uma confiança em quem se tornou audiência desse programa, de que não é o fato de que eu vou ficar me estendendo e dando voltas e enchendo de linguiça no programa inteiro, trazendo um monte de coisas diferentes sobre aquele assunto e outras coisas nem relacionadas àquele assunto, que vai fazer com que a pessoa se afaste do que eu tô fazendo. E tudo bem, esse era o meu objetivo desde o começo, eu só falei por menos de 20 minutos porque eu quis ser sucinto, né? E no primeiro programa, 20 minutos eu tô chamando de sucinto, para ver como a minha métrica é completamente desregulada com o resto da sociedade, né? E daí, no primeiro programa eu falei ainda por cima sobre um assunto que é basicamente sobre aquele lance de organização social, de homens alfa, homem beta e tudo mais. É aquela merda que logo de cara eu já fui, tipo... Claro que eu não falei tão agressivamente assim, né? Eu acho, tipo... É uma coisa que antes de eu ouvir, não, que agora eu já escutei aquele programa umas quantas vezes, né? Eu escutei na época que eu fiz ele, eu escutei uma segunda vez ao longo de 2021, e depois eu escutei agora uma terceira vez, já que eu coloquei no YouTube, eu ouvi uma vez para pensar, o que eu tava falando há um ano atrás? Será que eu de hoje em dia ainda concordo com as coisas que eu falei? E honestamente eu ainda concordo, é uma coisa também que eu já tinha ficado curioso uma vez, pensando assim, pô, será que eu falando sobre esses assuntos que são tipo assim, eu não chamei de masculinidade tóxica naquele primeiro programa, porque eu tinha medo das pessoas ouvirem e achar que era mimimi, e achar que era isso, que era aquilo, mas basicamente as coisas que eu tô falando sempre são uma crítica bem intencionada, sabe? É sempre alguma coisa que eu sei exatamente o que eu tô cutucando, e eu tô cutucando aquilo lá com um objetivo final bem claro na minha cabeça, que geralmente é de destruir aquele conceito como completo, né? E quando eu falei sobre esse lance de macho alfa e macho beta, é óbvio que eu tava falando, eu ainda acho que eu tô coberto de razão, e ainda acho que eu consigo falar sobre esses assuntos, assim, com uma maior, assim, naturalidade do que outras pessoas, sabe? Várias vezes quando eu vejo caras diversos na internet variado, falando sobre assuntos que geralmente eu abordo de uma forma que outra, tipo, principalmente nessa questão, assim, da identidade social ou cultural masculina, sabe? Várias vezes, assim, tipo, quando a gente sendo aqueles caras que eu já falei sobre, ah, MGTOW e também como é que é mesmo aquela outra expressão, incel, sabe? E daí eu já fiz programas especificamente sobre essas coisas. É óbvio que eu ouço os discursos desses caras e, tipo, me dá um sentimento assim, de raiva, de cringe e de dar risada, né? Porque é uns bagulho muito lamentável. Mas até quando são os caras que, tecnicamente, as coisas que eles estão falando são coisas que eu concordo, a maioria dos outros homens que eu vejo se dispondo a fazer isso, eles não fazem muito bem, ou não fica muito natural, ou os argumentos dos caras não fazem muito sentido, dá pra ver que eles estão tentando reproduzir algo que eles ouviram outras pessoas falando e tentar passar adiante, e daí, sei lá, fica meio cringe também, fica tipo assim, tá parecendo muito assim, não tá parecendo legítimo, não tá parecendo autêntico isso daí e tal. E honestamente, eu até hoje em dia, quando eu ouço aquele programa, eu pensei assim, pô, primeiro programa que eu resolvi falar na internet já é um assunto assim, não dá pra dizer tão sensível e tal, tipo, só vai ser sensível pra homens que realmente são, tipo assim, esses padrões mais antiquados de machista, aqueles mais assim, aqueles que são mais caricatos, sabe? Aquelas coisas assim que geralmente a gente leva mais assim para um lance assim da ironia, mas tem alguns caras que ainda vestem essa camisa e que nem eu falei, eu acho que esses caras, lá naquele programa eu falei que esses caras eram uma resistência, ainda acho que é, entendeu? Não que esse tipo de sujeito ter assumido da vida, mas eu realmente acho que hoje em dia é muito menor, sabe? Naquele mesmo programa eu falei que eu nunca conseguiria usar o termo macho como um elogio legítimo, sabe? Tipo, na hora de elogiar um ser humano, um homem, sabe? Ou nunca, de todas as coisas que eu poderia estar falando para um cara,
no que seria um elogio para ele, nenhuma das coisas que eu falaria seria chamar ele de macho, né? Tipo, sabe, se der uma atitude de macho, sabe? Ou se comporta que nem macho, age que nem macho, ou dizer, eu sou muito macho, sabe? Eu, particularmente, essa palavra eu não tenho como utilizar ela nesse sentido, sabe? Eu não tenho como enxergar ela como um elogio, como uma coisa boa, algo que as pessoas deveriam almejar, sabe? Pra mim, realmente, eu só uso, que nem eu falei naquele primeiro programa um ano atrás, eu vou repetir aqui que com certeza, pra mim, eu só consigo usar pra identificar um animal, sabe? Espécie assim, macho ou fêmea, e algo dessa linha. Qualquer outra coisa fora disso, pra mim, hoje em dia, não tem cabimento, sabe? E a ideia de um macho e alfa, já falei algumas vezes. Macho e alfa, não. Alfa e beta, já falei algumas vezes que simplesmente não tem cabimento. Quem quiser saber o que eu acho sobre isso, vai lá escutar o programa Sem Contexto agora no YouTube. Mas mesmo que tu não vá ouvir, pelo menos vai lá se inscrever lá no Macacos com Ansiedade e deixar teus likes lá para ajudar a aumentar o meu alcance, essas paradas todas que ajudam, né, o criador de conteúdo aqui. Mas agora que eu já me estendi um pouco mais do que eu deveria, porque eu fiquei fazendo assim essa reflexão com relação ao que eu estava falando no ano passado, mas eu não vou ficar repetindo. Agora eu vou falar coisas novas, coisas inéditas. E o motivo de eu ter, como eu posso dizer assim, deixado de falar a respeito do lance da música é principalmente por causa do que eu vou falar agora, não por causa desse esclarecimento de que eu comecei a colocar os programas sem contexto no YouTube agora. Mas sim porque eu ia falar sobre algum lugar assim misterioso, secreto, curioso que existe no mundo, que é um negócio que eu faço regularmente aqui nos programas. Gosto de começar mencionando um lugar assim, maneiro, para deixar vocês intrigados e tudo mais. Só que, na verdade, esse era um lugar que tinha mais informações do que eu esperava ter a respeito, sabe? Me lembrou basicamente quando eu fui falar sobre aquele exército de terracota e tal, que eu comecei a falar sobre... Fui fazer a pesquisa sobre o exército de terracota e descobri que a história era por trás dela era muito maior e se tornou um programa praticamente não, realmente sobre a história antiga da China, principalmente falando sobre o primeiro imperador chinês, né? Só que daí, dessa vez, o lugar que me fez começar uma pesquisa mais, como posso dizer assim, que deveria ter sido mais breve, mas acabou tendo mais pano para manga, nem tanto pelo fator de ser interessante, também pelas informações que eu posso compartilhar com vocês e antes de elaborar melhor o meu raciocínio sobre esse lugar. Mas é um lugar chamado, vamos começar pelo nome do lugar, né? Bohemian Grove, né? Bohemian Grove quer dizer o bosque boêmio, ou arvoredo boêmio, sabe? Algo nessa linha. O que é esse Bohemian Grove? Então, é uma área, né? Uma área verde privada, né? Restrita, que tem um dono, no caso, que fica lá em Monte Hill, na Califórnia, né? Então, pertence a um grupo de cavaleiros que fica com base em São Francisco, chamado Bohemian Club, né? Esse Bohemian Club quer dizer o clube dos boêmios. Eu, de vez em quando eu posso chamar de Bohemia, de vez em quando eu posso chamar de boêmios, mas basicamente é um grupo, né? Um grupo de cavaleiros. Para quem não sabe, esse termo, assim, grupo de cavaleiros, até onde eu sei, surgiu na Inglaterra, lá por Londres e tudo mais, no século XVIII, depois no século XIX ficou mais forte, que era basicamente grupos variados que faziam com que os homens se reuniam para fazer alguma coisa, tipo jogar alguma coisa, jogar algum jogo de carta, discutir sobre algum assunto, enfim, era uma coisa variada, várias vezes era por causa de artes também, sabe, por causa assim, de gente que queria ler livro, daí eles tinham um grupo de cavaleiros para ler livro, jogar sinuca, enfim, coisas variadas que os caras queriam fazer, sabe, e quem sabe até uma broderagem também, né, então esse tipo de coisa que acontecia. Só que daí o tempo foi passando, né? E esse tipo de coisa se expandiu para outros lugares do mundo. E daí, basicamente, existem esses clubes de cavaleiro também lá nos Estados Unidos. E esse Bohemian Grove daí e tal. Então, é um bosque que pertence daí a esse grupo, né? E daí, por que eu tô elaborando, não se preocupa que vai ficar cada vez mais interessante, né? Talvez quem já tenha pesquisado esse nome alguma vez saiba onde que isso vai parar. Aí, nos meses de julho, eles costumam fazer um evento. Todos os anos lá nesse lugar, esse grupo de cavaleiros faz um evento que reúne daí toda a comunidade, todos os membros desse clube de boêmios, né? É um evento que dura mais de 2 semanas e as pessoas que participam desse evento são alguns dos homens mais, assim,
importantes da sociedade norte-americana e talvez até em algumas figuras globais, sabe? Para vocês terem uma ideia, já vou para vocês não fugir do programa, eu já vou dar o spoiler de por que esse lugar é especificamente interessante, porque as pessoas que frequentam esse grupo aí e tal, esse clube, são realmente figuras muito importantes, como por exemplo até mesmo ex-presidentes norte-americanos, gente como o Bush original e tudo mais, né? E outros presidentes também, que eu não sou muito bom em memorizar nomes de presidente nem do Brasil, quem dirá dos Estados Unidos, sabe? Os presidentes e tudo mais, mas não só presidentes, outras figuras famosas, outras figuras importantes, mas aqui tem alguns nomes assim, de presidentes, tipo Ronald Reagan, Richard Nixon, né? E enfim, vamos antes. Vocês entenderam que é um lugar que tem muita gente famosa, mas vamos prosseguindo para as outras peculiaridades desse lugar, né? Rola um acampamento de quase 2 semanas, né? Quer dizer, de mais de 2 semanas, todos os julhos desse clube, que foi fundado em 1872, sabe? Então essa é outra coisa interessante. Pensem que é um clube de cavalheiros que existe desde 1872, para ter uma ideia, nessa época ainda existia escravidão aqui no Brasil, então para ver como isso faz tempo, né? E esse grupo ainda existe, sabe? Esse mesmo clube que responde pelo mesmo nome e tem como base o mesmo lugar, sabe? Ainda existe desde 1872, né? E daí, esse é um clube que é exclusivamente masculino, né? Todos os membros são homens. E, originalmente, ele era principalmente focado em artistas como músicos, escritores, jornalistas, e abrir alguns espaços assim para líderes de negócios, gente com dinheiro e tudo mais, que gostava dessas artes também. Só que depois, com o tempo, dizem que o que aconteceu foi natural, né? Que essas figuras de poder acabassem se tornando os mais influentes e eles entravam em contato com outras figuras. Hoje em dia é um grupo que acredito ter mais de alguns milhares de integrantes, sabe? 2.000 membros, por exemplo. Então já seria um grupo bem maior do que já foi, né? Só que desses 2.000, um grupo muito pequeno de pessoas são realmente assim, os que tomam decisões, os líderes desse grupo, entendeu? Que tudo isso que eu tô falando é um bagulho já bem assim estabelecido, sabe? Do ponto de vista assim que não é conspiração, existe esse grupo, entendeu? Isso daí é um fato que já foi confirmado por, inclusive, pessoas, por membros passados e presentes desse grupo. Só que agora, vocês devem estar imaginando que existindo um grupo assim, já deve abrir uma grande margem para conspiração, e é óbvio que tem, né? Eu não vou entrar, tipo, eu vou falar um pouco das teorias da conspiração, mas vocês podem ir ler, e vocês devem ter ouvido falar esse tipo de coisa, sabe? Já tem exemplos de outros grupos desse tipo, só que esse Bohemian Grove, na minha opinião, dá pra considerar ele assim um dos que tem mais conteúdo, com uma história até mais detalhada. Dá pra dizer que talvez esse daí seja uma das influências por trás de vários outros desses supergrupos, feitos por figuras poderosas, gente ligada ao governo norte-americano e... Como é que é mesmo? Gente, assim, de empresas grandes, sabe? Já foi relatado, assim, por exemplo, assim... diretores ou presidentes de universidade, eu não sei como é que se chama, se é diretor ou presidente, mas os caras mais importantes de universidades importantes participam também desses eventos, sabe? Desses eventos privados que acontecem. Deixa eu continuar falando mais algumas das coisas assim, mais curiosas que acontecem lá, né? Tipo, pode entrar convidados nesses eventos também, os membros podem levar convidados, e eles podem ser convidados até para participar dessas 2 semanas assim que rola esse acampamento, sabe? Acampamento de verão, que é basicamente o que os caras falam que vão fazer lá, né? Só que, claro que não tem muitas informações também do que acontece lá dentro, no ponto de vista assim de que tudo que é dito, a gente só fica sabendo o que essas pessoas querem que a gente saiba, né? E sim, algumas pessoas tentaram invadir esse lugar ao longo das décadas, é claro, só que nada muito assim grandioso foi revelado, mas também tem muita segurança nesse espaço, né? É uma área eu não sei se eu tinha falado da área, mas são 1.100 hectares, sabe? Então 1.100 hectares é bastante espaço, e dizem que quando tá rolando o acampamento, tipo, esse lugar já é protegido sempre, um ano inteiro, só que quando tá rolando o acampamento, que é só na metade de julho, sabe? Isso daí é no verão norte-americano, até onde eu sei, né? Na época que tá o clima mais agradável, digamos assim, nessa época que tá rolando esses 2 semanas, assim, de acampamento, a segurança é muito mais fortificada, inclusive tendo presença de agentes
agente da cidade, do estado e da agente federal para providenciar assim todo um perímetro na volta do espaço para manter seguro, já que vai ter gente tão importante lá, como por exemplo ex-presidentes dos Estados Unidos e várias outras figuras assim de importância. Talvez são figuras que não são tão famosas publicamente, mas é sabido que eles são donos de empresas, de marcas, representam interesses de gente muito grande, que eles também são gente muito grande individualmente, sabe? Então, esse daí é uma versão, assim, bem clara, bem às claras, digamos assim, né? Daquelas coisas, assim, que muita gente sugere, muita gente tem as teorias conspiracionistas de um grande grupo que toma decisões pro futuro do mundo. Tipo, esse daí, honestamente, cara, vendo as pessoas que fazem parte desse grupo, dizer que essas pessoas se reunirem, tomarem decisões e seja lá quais forem as decisões não influenciam a direção do mundo, é já querer tapar o sol com a peneira, sabe? Não é nem um bagulho secreto. Agora, se eles têm uma super agenda ruim, tipo de destruição e dominação global, aí sim entra na parte conspiracionista, mas depois que eu falar todas as informações, daí eu vou dar minha constatação final sobre esse assunto, né? Como eu gosto de fazer. Bom, mas vamos lá. Aí, nesses eventos também rola algumas peças, entendeu? Como muitos dos membros desse grupo são artistas, e quando eu digo artistas, não necessariamente artistas famosos, é geralmente assim, artistas assim, que trabalham em teatro, sabe? Ou artistas mais locais, regionais, mas é muita gente que trabalha com obras, assim, sabe? Gente que interpreta, gente que canta, gente que dança, e eles realmente fazem duas peças, então já é um bagulho que tá ficando meio. Não vou dizer necessariamente. Tipo, dá pra qualificar um pouco como excêntrico, entendeu? Mas, porra, senão pode também parecer um pouco assim. Um pouco bárbaro demais da minha parte, simplesmente achar, não, os caras fazem um espetáculo no começo do evento e um espetáculo no final do evento e eles são excêntricos por isso. Mas, de modo geral, até o final desse programa, vocês vão vendo que realmente é um clube já com algumas coisas bem estipuladas que dá pra definir como excêntrica, mas até aí, pra mim, é super normal, né? Se eu, um pobre fudido, entendeu? Da base da sociedade aqui no Brasil, vivendo a minha vida limitada, cheia de preocupações constantes e basicamente lutando para sobreviver. Eu ainda assim tenho excentrismos. Imagina pessoas muito ricas com mais tempo livre ainda, digamos assim, no sentido de que eles não estão correndo. Quer dizer, talvez eles tenham risco de vida também. Eu não vou dizer que alguns desses caras não têm motivos para ser paranoico com a vida deles. Mas enfim, eu quero dizer que pra mim faz todo sentido que ricos sejam excêntricos, sabe? Esse é o ponto que eu tava tentando esclarecer e acabei esclarecendo mais do que eu precisava. Mas é isso aí, sabe? Pra mim é super compreensível, é de se imaginar, inclusive, que toda figura rica seja um bocado excêntrica. Várias das coisas da vida dele, da rotina, ele atribui um significado que pode ter razões assim mais palpáveis, mas de vez em quando pode ser até simplesmente faz parte da identidade da pessoa, porque eu acredito que a vida que essas pessoas têm e o dinheiro e o destaque que essas pessoas têm propiciam o que floresça esse tipo de excentrismo, sabe? Que nem eu disse, se eu aqui na minha situação, nessas minhas circunstâncias limitantes, eu já consigo ser uma pessoa excêntrica, se eu fosse um milionário, um bilionário, eu sou obrigado a imaginar que eu seria ainda mais excêntrico e viveria num mundo ainda mais assim, a parte das necessidades e convenções das outras pessoas, digamos assim, sabe? Então, eles fazem dois eventos, sabe? Um mais dramático e outro mais padrão de comédia e tudo mais. Um no começo, no primeiro fim de semana e e o outro no final no último fim de semana. Mas tudo que vai rolar até o final desse evento também é meio difícil de saber, sabe? Ah, e eles também podem reservar, qualquer pessoa que é membro do grupo pode reservar esse espaço daí, o Bohemian Grove, para fazer um evento privado, desde que os outros membros do clube aprovem, sabe? Então, tipo, quando não estiver rolando um acampamento, né? Porque o acampamento é só uma vez por ano. E nesses eventos é comum, eles sempre levam, tipo, as mulheres podem entrar no Bohemian Grove, a família, esposa, esse tipo de coisa e tudo mais, só que todas as pessoas que são convidadas, que não são, tipo assim, aqueles que eles realmente querem que fique lá dentro para ver o que vai acontecer, e todas as mulheres, independentemente de que mulher que seja, esposa de qualquer figura, tem que sair da propriedade entre as 9 e as 10 horas da noite. Aí já aumenta muito mais assim, o nível de conspiração e também assim de especulação, sabe? Não tem como vocês vão dizer, peraí.
Por que tem que sair todas as mulheres, especificamente às 9, 10 horas da noite, sabe? As pessoas podem vir com explicações mais convencionais e tudo mais, dizer, não, pra ver um show de strip. Poderia ser, entendeu? Mas eu não acho que esse tipo de pessoa moveria terras e montanhas pra simplesmente participar de um show de strip, entendeu? Eu realmente acho que tem coisas assim que, por mais que apareçam mais, eu não vou nesse momento dar muitas teorias, mas simplesmente deixar aberto a ideia de que sim, eu consigo imaginar que tem razões menos fáceis de aceitar e de compreender do que simplesmente assim o show de strip, né? E daí, para se tornar assim, o cara do grande escalão desse clube, tu tem que ser membro dele há 40 anos. Só para pensar nisso, entendeu? Para te tornar um tal de velha guarda, sabe? Old Guard, tu tem que pegar e ser membro desse grupo durante 40 anos, daí tu começa a ter um assento teu, digamos assim, vitalício, aquele espaço, tu se torna realmente um dos líderes. Então, só por esse tipo de raciocínio, tu tem uma completa noção de que, tipo assim, os membros desse grupo são, em sua maioria, se não todos, tipo, em sua maioria, mas quase que, não sei se é. Ah, tá bom. Em sua maioria, eles são idosos, entendeu? Outra coisa que cai a ficha, porque, pô, os líderes têm que ter 40 anos de membro, cara. Eu não tenho nem 40 anos de idade. Eu tenho 28 anos de idade. Então, é um bagulho que tu imagina, bom, imagina que se o cara conseguiu entrar pra esse clube, tipo, se começar a ser um membro honorário, um membro menor, a ser um convidado há 40 anos, tipo, com 19, 20 anos de idade, então ele só vai se tornar um dos fodões, né? Um dos caras que realmente tem poder e influência no grupo aos 59 anos. Então, não é errado afirmar que provavelmente os membros de maior importância, as grandes figuras que realmente estão por trás desse grupo, sejam idosos, sabe? Eu sou a maioria de pessoas com 60, 70, 80 anos de idade, quiçá até mais do que isso. Então, instantaneamente, isso me lembrou também aquelas convenções que a gente vê em vários filmes, aquelas ideias assim que a gente vê, tipo assim, super grupos feitos por velhos brancos, que é outra coisa assim que não tem como, tipo, tem como deixar de falar, mas eu vou falar também, que é um bagulho assim que existe uma ampla lista de gente que fez parte desses grupos, sabe? De vários nomes assim e tal, e só que o ponto é que não revela muito que eles o que fazer parte desse grupo afetava na vida deles, tá ligado? Porque são figuras que já eram famosas e além de ser famosos, eles participavam desse evento uma vez por ano. Digamos que é uma coisa que passa batida na vida desses caras, justamente porque eles já são figuras proeminentes. Proeminentes? Proeminentes? Isso, proeminentes. E não é a passagem dele por esse grupo que se torna fator assim mais interessante da vida deles, né? Só que o ponto é que ainda assim vários desses caras então ficaram fazendo parte, se tornaram presidente desses grupos, e daí, o que eu tava falando da ideia do grupo de idosos, eu me lembrei de um filme que eu assisti ano passado, quando eu tava fazendo Monkey Madness de 2021, o filme Martyrs e tal, que basicamente só pra falar uma cena específica do filme, é revelado que muitas das coisas, tipo, as coisas que a gente assistiu nesse filme, né, que é um filme de tortura e tudo mais, aconteciam a mando de um grupo, assim, de idosos, todos eles, assim, tu imagina que eles são ricos, né, todos eles chegando em grandes carrões, todos eles brancos, e também, agora que eu me lembrei que eu ia esclarecer que, tipo, vendo essa lista de membros, uma coisa que tu constata é que são todos homens brancos, né, não precisa ser um gênio, assim, tal. Então, já é dito especificamente que não aceitam mulheres, já é dito especificamente. Tipo, então já exclui um gênero por completo. E além disso, tu vai ver daí os tipos de homens que fazem parte. Tipo, tem algumas. Realmente dá pra ver algumas exceções, algumas minorias. Sem contar que também tem gente que são membros, assim, que são convidados, sabe? Presidentes de outros países que participam de uma reunião. Que quando estão visitando a região da Califórnia, especificamente quando está rolando um desses eventos em julho, eles são convidados para ir lá, rola essas coisas assim e tal. Mas agora, se é um membro, alguém que faz parte, não sei se eles ganham um cartãozinho, como é que funciona, sabe? Aí não encontrei indicações. Tipo, eu vi que teve um príncipe do Havaí que foi. Que dá pra dizer que é uma das minorias que fez parte, sabe? Tem uma meia dúzia assim também de pessoas que dá pra dizer que eles são hispânicos e tudo mais. Tem europeus, teve francês, teve. Só que ainda assim as pessoas brancas, sabe? Então também não dá pra. Na minha opinião, não dá pra ignorar que tem uma característica assim muito hegemônica, para não dizer assim também. Um termo mais assim forte, deixa eu ver do que eu posso dizer assim, hegemônico. É.
Dá pra dizer que, tipo assim, é um tipo específico de pessoas que eles aceitam e tudo mais, e é outra coisa que não dá pra mim, não dá pra ouvir esse tipo de coisa e achar que isso não causa um problema, sabe? Eu não consigo imaginar que um grupo com uma história tão grande, que não tem opinião feminina no meio, e que simplesmente são vários homens com traços específicos de étnicos, sabe? Pra mim é óbvio que isso, na minha opinião, sabe, se retroalimenta como algo ruim, sabe? Como algo danoso. Eu não consigo imaginar que um grupo que existe há mais de 100 anos sendo regido e operado unicamente por um grupo muito específico, claro, de pessoas e tudo mais, ele tava assim, tá provocando realmente um crescimento, sabe? E não que seja essa a intenção, que nem eu falei, esse grupo não tem muitas intenções definidas do que acontece lá, sabe? Eles nunca prometeram ser um grupo bom, né? Eu já tô vindo, sem querer, eu tô acabando dando alguns spoilers de qual vai ser a minha opinião final, mas bom, quem me conhece já viu o que eu falando, deve estar imaginando que enquanto eu tava lendo essas coisas, eu não tava pensando assim, nossa, esses homens devem ser muito bonzinhos e eles estão tomando as melhores decisões do mundo para fazer com que o mundo inteiro se desenvolva e cresça e prospere. Enfim, aí o clube ele tem como é que é mesmo? Um lema, né? Que em inglês é Weaving Spiders Come Not Here. Weaving Spiders Come Not Here quer dizer aranhas tecelãs não vêm aqui. É, até uma guri que traduzindo ainda fica meio pomposo, né? Mas o que dá para interpretar, né? O que seriam aranhas tecelãs, né? Aranhas tecelãs, tu imagina que é alguém ou um grupo de pessoas no mínimo, né? Mas ou um indivíduo ou um grupo de pessoas que fica tecendo alguma coisa, seja uma rede de informações, uma rede de contatos, sabe? Algo desse tipo assim, sabe? Mas também não sou eu aqui que vou conseguir deduzir, né? Eu vi gente falando que provavelmente quer dizer que lá dentro eles não permitem que haja negociações, assim, referentes a fechar negócio, acordo, é um espaço reservado para discussões mais, assim, morais, filosóficas, entre eles todos, sabe? Do que simplesmente ficar fechando negócio e acordo, tipo de coisa que eles poderiam conversar fora de lá, sabe? Mas eu também não sei se esse tipo de informação dá pra botar a mão no fogo, porque se é um grupo minimamente secreto assim, talvez não seja tão fácil de interpretar o lema quanto as pessoas imaginam, né? Enfim, aí sobre o que acontece lá também tem muita especulação, sabe? Exatamente, algumas coisas eu vou conseguir elaborar melhor, mas existe bastante relato de que algumas grandes decisões políticas e de negócio aconteceram lá dentro, que a gente tinha sugerido mais cedo. Existe uma delas referente, inclusive, sobre o Manhattan Project, sabe? Esse Manhattan Project foi o projeto que fez a primeira bomba atômica, sabe? As que foram lançadas lá em Hiroshima e Nagasaki, inclusive. E falaram que rolou uma reunião em 1942, dentro do Bohemian Grove, que participou gente como Ernest Lawrence. Esses nomes, assim, famosos para quem gente que tá ligado nesse lance, nessa época da invenção da bomba nuclear, sabe? O J. Robert Oppenheimer, que provavelmente é o mais famoso desses nomes todos, né? E também tinha presidente de universidades como Harvard, Yale, Princeton, gente que representava a companhia de óleo norte-americana, representava a companhia de energia elétrica norte-americana e vários oficiais militares daquela época, sabe? Então, é o tipo de coisa que eu falei aqui, sabe? Não, é o tipo de lugar que, claro, que deixa evidente que toma decisões que afetam o futuro do mundo, sem exagero, sem simplesmente se tu reunir tantas pessoas grandes, mesmo que tu diga que lá não pode ser conversado sobre negócios, supondo que seja assim, sabe? Uma conversa que vai ter entre essas pessoas, ainda mais com todas essas precauções e reservados e o espaço entre eles e tudo mais, pega e vai pegar e não vai ter impacto, não vai ser importante para o mundo de alguma maneira, nem que seja para os Estados Unidos, mas de vez em quando as coisas que os Estados Unidos falam afetam o mundo inteiro, né? Como esse lance da bomba atômica, a bomba nuclear, não dá para dizer que simplesmente influenciou a história do mundo como a gente conhece, né? Independentemente de ter começado lá dentro dos Estados Unidos, digamos assim. Então, para falar um pouco da história do lugar, sabe-se apenas que o Bohemian Grove foi fundado praticamente 6 anos depois do Bohemian Club ter sido inaugurado, né? Bohemian Club é o nome do clube em si, mas, tipo, eu prefiro estruturar o programa mais ao redor do bosque do que do clube, porque o clube também tem menos informações ainda. A única coisa que se sabe é que ele também tinha um apartamento, né? Um prédio, na verdade. Não sei se o prédio inteiro pertencia ao clube. Ainda pertence, né? Lá no centro de São Francisco. Mas o que acontece lá também é muito misterioso. Sabe que é um lugar grande, com um palco para as pessoas dar palestra. Enfim, acontecem eventos, acontecem reuniões, as pessoas se alimentavam lá, tinha espaços também, mas agora muito exatamente o que acontecia também não tem tantos relatos, pelo menos não com comprovações, digamos assim, né?
E daí... Mas enfim, aí em 1878 acredita-se que foi quando começaram a fazer esses eventos, e o início desse clube era muito mais assim, focado realmente em artistas de fato boêmios, né? Dizem que a primeira vez que se reuniram foi em homenagem a um dos membros fundadores do clube, que estava de partida, o nome desse cara é Henry Edwards e tal. Ele era um ator britânico, né? E quando eu digo ator, pense que é ator de palco, né? O que seria o que hoje em dia nós chamamos de teatro, porque 1800 lá vai pedrada, né? Então não existia nada além disso, digamos assim. E escritor e entomologista, isso daí é quem... estudioso de insetos, né? Isso que esse cara era. Aí fizeram um evento de despedida dele com cerca de 100 boêmios que acamparam lá no meio dessa floresta. Só para vocês terem uma noção, é a floresta de Redwood, né? Que se não me engano o nome que a gente identifica aqui no Brasil é sequoia, que são aquelas árvores realmente bem grandes, assim, sabe? Com 70, 80 metros de altura, algumas com mais de 1000 anos de idade, se eu não me engano. Eu posso estar falando bobagem, mas acho que não, né? É, isso aí. 100 metros de altura, quer dizer, mil metros de altura e 90 metros. Não, 1000 anos de idade e 90 metros de altura. Porra. Aí sim. É, então é uma floresta bem maneira de se imaginar, pelo menos, né? Umas árvores aquelas bem grandonas, essas sequoias, né? Então, basicamente, foi assim nesse contexto que esse grupo foi fundado, né? Aí, nos primeiros anos, acredita-se que ele era majoritariamente feito por pessoas, assim, que não tinham lá tanto poder, ou talvez tivesse também, né? Jornalistas sempre foram pessoas muito poderosas, né? Pra quem não sabe, sem dúvida alguns jornalistas são algumas das figuras mais influentes do mundo. Eu tenho certeza disso, sabe? Na história recente, principalmente, eu aposto que o trabalho de vários jornalistas realmente influenciou demais coisas que aconteceram e tudo mais, né? Mas, enfim. Aí, indo adiante, o que mais dá pra falar sobre esse lugar assim, tal, que antes de eu dar minha constatação final, né? Tipo, é sabido que todo esse lugar, esse espaço é separado em vários, assim, pavilhões diferentes e várias alas, né? Essa região toda ela foi sendo comprada ao longo do tempo, né? Muitos dizem que a região inicial era menor, né? Desses 1.100 hectares, não era tudo isso que tinha, 1.100. Só que daí, conforme foi passando as décadas, foi chegando membros mais influentes, né? O primeiro presidente que sabe-se que ele se tornou membro desse grupo foi em 1913, né? Primeiro presidente dos Estados Unidos a entrar para o grupo em 1913. Então, né, isso já fazia algum tempo desde que tinha sido fundado e tal. Não muito, né? 30 anos, não, 40 anos, já, 41 anos depois do grupo ser fundado que entrou o primeiro presidente dela. Então, pensa que geralmente foi... Só que na época também que o presidente entrou, ele não era presidente, tem isso, né? Na época que o presidente entrou, ele era só, de certo, o rapaz ainda, o nome desse cara é Herbert Hoover, né? Ele foi o 13º, não, 11º presidente dos Estados Unidos, ele se tornou presidente em 29. Então foi 16 anos depois dele ter entrado para o grupo, e esse Hoover foi um dos que dizem que chegou a se tornar um dos velha guarda, né? Um dos old guard, quer dizer que em 1953, esse cara daí, esse presidente, teria se tornado daí um dos membros, né, mais importantes, tendo ficado há mais de 40 anos seguidos. Então dá pra dizer que pelo menos aí na década de 50, cara, eu já daria pra apostar que esse grupo era realmente poderoso. Provavelmente desde antes disso, né? Porque se em 42 teve uma reunião lá do, do Manhattan Project lá, então é de se imaginar que esse grupo dos clubes dos boêmios aí já tinha bastante poder já desde o começo do século XX, eu diria, sabe? Então, algumas das facilities, eu vou ler os nomes aqui, tá? Só para vocês terem noção da dimensão, para vocês irem criando na cabeça de vocês a ideia de que realmente é um espaço muito organizado e bem distribuído. O que cada desses lugares significa, se tem... tipo, tem algum cara encarregado de cada um deles, né? Eu sei, sabe? Mas agora, o que que esse capitão faz, né? É assim que é o nome que eu encontrei na internet, capitão. Mas agora, o que que esse capitão faz, eu não sei, né? Mas é os Hillbillies, outra Mandalay, outra Caveman, né? Caveman quer dizer o Homem das Cavernas, né? Outra é Stowaway, outra é Uplifters, essa que é Owl's Nest, que dizem ser a mais importante, né? Owl's Nest quer dizer o ninho da coruja, que a coruja também é o símbolo desse grupo, né? A coruja sendo um animal muito relacionado à sabedoria, coisas desse tipo. Aí tem o grupo Hideaway, o Isle of Aves, eu não sei se aves é realmente de aves em português, né? Lost Angels, que é anjos perdidos, Silverado Squatters, Sempervirens, Hillside, né, que é o lado da colina, e o Idlewild, né? E além disso, além de todas essas áreas que sabe-se lá o que esses pavilhões querem dizer, por que receberam esse nome e tudo mais, né? Tem vários espaços assim dentro desse lugar que são documentados como tendo assim, alguma função, né? Por exemplo, tem o Grove Stage,
que é um anfiteatro que abriga cerca de 2.000, que pode abrigar até 2.000 pessoas sentadas, então dá para dizer que é um espaço bem grande, né? Não gigantesco, mas 2.000 pessoas, dá para dizer que é um espetáculo já de uma grande proporção, eu diria, né? Utilizado principalmente para fazer os dois shows, né? O espetáculo de abertura e o espetáculo final. E daí dizem que nesse lugar daí tem o segundo maior o órgão de, órgão de tubo, sabe? Não sei se dá pra chamar de outro nome, é que o nome em inglês tá pipe organ, né? Órgão de tubo. É aqueles instrumentos que você deve imaginar, assim, que a gente vê bastante nas igrejas e tudo mais, né? Dizem que esse estágio daí tem o segundo maior órgão de tubo do mundo. Ou de cano, talvez sei que se chama, né? Até outro lugar chamado Field Circle, né? O Círculo do Campo, que é um anfiteatro em formato assim de. ah, como posso dizer assim, a palavra que fica boa? Tigela, sabe? Formato de tigela. Que, não, é aqui onde aqui onde é performado os espetáculos de abertura. O outro lá, o Grove Stage, é onde eles passam o espetáculo final. Tá, entendi. Aí tem o Campfire Circle, né? Quer dizer que é o círculo do... Campfire seria, assim, acampamento, mas é que o... a fogueira do acampamento, sabe? O círculo da fogueira do acampamento, que é um lugar onde realmente se faz uma fogueira, né? E acontece algumas performances menores. Dá pra ver que eu o tempo inteiro falo de performance, né? O que exatamente são essas performances, cara? Aí eu vou ficar devendo pra vocês que realmente só quem tá lá pra saber, né? Tem o Museum Stage, né? Que é o estágio do museu. Tem o Dining Circle, que é o círculo de jantar, né? Que é um lugar que dizem que pode caber até 1.500 pessoas sentadas para jantar. Tem a Clubhouse, que foi desenhada em 1903 por um cara chamado Bernard Maybeck, né? Que era um arquiteto norte-americano mesmo, que foi bem importante, bem famoso na região da Califórnia naquela época. Completado em 1904, que basicamente é uma casa. Realmente dizem que serve para múltiplas propostas, como eventos de comida, de bebida e um lugar para se divertir também, entretenimento, né? E dizem que foi aí dentro dessa Clubhouse que rolou a reunião do Manhattan Project, né, em 1942. E o lugar mais importante que você tem conhecimento de todo esse lugar daí é o Owl Shrine and the Lake, né? É um lago artificial que fica no interior do bosque, né? Usado para uns concertos que acontecem no período da noite. E também onde acontece um outro ritual de importância desse lugar daí, que é o tal de Cremation of Care, que eu vou falar mais um pouco adiante, porque esse daqui tem mais coisa ainda para contextualizar, né? Que acontece no primeiro sábado do acampamento. E também, né, acontecem outros eventos menores e tudo mais, né? E é um lugar onde onde tem uma estátua feita de argila e ferro e pedra, se eu não me engano, de uma coruja e tudo mais. Enfim, é um lugar que diz que é muito importante, provavelmente por causa dessa Cremation of Care, eu acho, né? E agora eu cheguei nas minhas anotações referente à segurança do lugar, mas eu já tinha falado sobre isso lá em cima. Só que daí aqui eu encontrei alguns dos casos famosos de gente que conseguiram se infiltrar, né? Porque muitas dessas coisas assim que acho que as informações que eu tenho, no caso, né, foram tiradas dessas informações, né, que quem deu foi gente que conseguiu se infiltrar dentro desse espaço, né? Um aconteceu no verão de 1980, né, então já é bem recente, digamos assim, né? É de se imaginar que não tem muitas informações do período mais antigo do que aconteceu lá dentro, tipo de fontes externas, né? Uma coisa é a gente saber aquilo que os próprios membros querem que a gente saiba. Outra coisa é a gente receber informações de gente que não é membro do grupo, que se infiltra e tem algo para dizer, né? Enfim, aí no verão de 1980, um repórter chamado Rick Clogger conseguiu entrar no Grove com a ajuda de um cara que era funcionário do lugar, né? E ele fingiu ser um trabalhador nesse espaço, né? Porque eles precisam ter vários funcionários, certo, para fazer um monte de coisa, né? Servir coisas e cuidar do espaço, sei lá o que é necessário, né? E durante 2 fins de semana ele ficou trabalhando nesse lugar daí e tal. E daí, né, depois disso ele conseguiu vender uma reportagem que foi publicada em 1981, então, né, em agosto de 1981, quase mais de um ano depois, eu diria, né, de uma revista chamada Mother Jones. E dessa mesma época, a ABC Evening News, né, o programa da rede ABC, pegou e lançou uma reportagem especial sobre o Bohemian Grove. Aí no verão de 89, né, 9 anos depois, a revista Spy, né, quer dizer, o Spy Magazine é o nome da revista, será? Era uma revista satírica
Enfim, o cara que escrevia para essa spy, Philip Wise, gastou 7 dias dentro do acampamento, se fazendo de conta que ele era um dos convidados, né? Que daí, em novembro de 89, saiu um pouco mais rápido, né? Ele conseguiu escrever um artigo chamado Inside the Bohemian Grove, né? Dentro do bosque boêmio. Depois disso, ele foi descoberto e preso por entrar numa propriedade privada, né? Em 15 de julho dos anos 2000, Alex Jones, né, que é um cara bem famoso assim por ser de extrema direita e extrema direita norte-americana no caso, né? E bem ligado a teorias da conspiração e tudo mais, ele conseguiu também alguma coisa. Ele e o cameraman dele, Mike Hanson, conseguiram entrar clandestinamente no Bohemian Grove e conseguiram pegar o que seriam imagens do Cremation of Care, né? E o Jones dizia que era um ritual de sacrifício, né? Então aí já entra sobre os bagulho mais assim, conspiratório e mais assim, alarmante, né? E daí, dessas imagens que ele conseguiu retirar, um artista não, um diretor de documentários fez um episódio de uma série, entendeu? Documental, né? Que o nome do episódio se chama A Elite Satânica Sombria, né? E daí, no final das contas, mas esse cara disse que pra ele não passa de comportamento que ele viu em comunidades fraternas, sabe? Enquanto o Jones produziu um outro documentário chamado Dark Secrets Inside the Bohemian Grove, né? Os segredos secretos dentro do Bohemian Grove, que descrevendo aquilo que ele viu como rituais satânicos, né? Então, umas visões meio contrárias, né? Um enxerga como algo simplesmente assim, extravagância, de certo, relacionada a comida, bebida e outras coisas do gênero assim, e comportamento adolescente, né? E o outro enxerga como rituais satânicos. O que será que aconteceu? Eu não sei, talvez seja algo no meio do termo, né? Em 19 de janeiro de 2002, um cara de 37 anos, né? O Richard McGaslin, que era um cara que ele tinha sido fuzileiro, cosplayer e dublê do Batman, né? Então, realmente, não é um cara qualquer. Ele foi preso depois dele fazer uma infiltração no Bohemian Grove, onde ele começou diversos incêndios, né? De certo, ele estava fazendo alguma forma de protesto, eu diria. Ele estava muito armado e vestindo uma máscara de caveira, com uma roupa escrito Phantom Patriot, né? Fantasma Patriota. Patriota? E não tinha não tinha nenhum membro do clube no dia que ele fez essa invasão, né? Só tinha de certos funcionários e membros da segurança. Enfim. Aí falando então sobre algumas especulações relacionadas a esse lado mais de tradições, rituais e símbolos, né? Em primeiro lugar, o clube tem um patrono. O patrono é um santo que, na minha opinião, não é lá muito famoso. Eu tive que fazer uma pesquisa, inclusive, para falar sobre esse episódio, que é o santo chamado John of Nipmuc, né? Esse John of Nipmuc viveu lá no que hoje em dia a gente chama de República Tcheca, né? E basicamente ele é um padre, um santo que ele foi canonizado em 1700, tipo, ele viveu em 1300 alguma coisa, no século XIV, e morreu e foi canonizado no século XVIII. E basicamente a história que se tem conhecimento é que ele foi morto por um rei, né, o rei lá da cidade de Boêmia. Aí talvez seja por isso que escolheram esse santo como patrono, simplesmente por causa disso, essa piada, talvez, né? Porque tem uma cidade lá na República Tcheca com esse nome, de Boêmia e tudo mais, só que eu não sei se eles pronunciam Boêmia, né? Mas enfim, aí esse padre, ele é um padre cristão mesmo, ele foi morto porque o rei lá dessa cidade ficou puto com ele porque ele não tava querendo confessar o que a rainha contava pra ele no confessionário, tá ligado? Então o padre, ele falou, não vou te contar o que a tua esposa tá falando no confessionário, porque isso daí eu estaria, né, descumprindo o compromisso com Deus. Aí o rei ficou putaço e tocou esse cara dentro do rio, né? Esse padre daí que séculos depois viria a ser canonizado, e ele é o patrono desse clube, né? Por quê? Bom, aí já não sei, tá ligado? Se é simplesmente uma piada com o nome do reino, ou o fato de que um rei boêmio matou esse cara, agora ele tem que ser o nosso patrono, cara, eu não sei, né? Mas simplesmente esse daí, inclusive, tem estátuas dele e tudo mais, né? Dentro eu não sei como é que tu define, sabe? Todo esse complexo de espaços que tem dentro desse bosque, né?
Enfim, e além disso, desde o começo que o grupo foi fundado, né, o símbolo, o mascote oficial do clube se trata da coruja, né? E a coruja é um pouco mais fácil de interpretar porque a coruja é um animal que simboliza assim, a sabedoria para várias pessoas, né? Tem uma coruja de 9 metros que é colocada lá perto do lago, que nem eu falei, né? É feita com concreto e aço, né? A estátua foi feita por um cara que foi o escultor que foi 2 vezes presidente do clube, o tal de Regan Patidian, né? Patid, sei lá. Era um escultor armênio-americano, né? Foi construída no final dos anos 20. Então já faz 100 anos, não, quase 100 anos, né? No final dos anos 20, quase 100 anos que essa estátua tá lá, né? E desde 1929, esse Templo da Coruja tem servido como o lugar onde acontece a Cremation of Care, que é o que eu vou falar agora. O que é Cremation of Care? Quer dizer assim, o queimado do cuidado, sabe? Literalmente, care quer dizer cuidado. Então, a cremação do cuidado, eu falei cremado? Perdão, né? Queria ter dito a cremação do cuidado. É uma cerimônia, mais uma vez um evento teatral, entendeu? Que rola ao vivo ali interpretado, né? E os próprios atores e as pessoas que trabalham em tudo, fazem a música, os que fazem a produção do palco também são tudo membros do grupo, né? Porque é um grupo de quase 2.000 pessoas, e dessas 2.000, quer dizer, de mais de 2.000 pessoas, e dessas 2.000, uma grande fatia são artistas variados, com talentos variados, né? Então, essa Cremation of Care é feita desde 1881, então pense nisso, cara. Só pense nesse fato. É uma tradição que, se ela é seguida à risca, permanece sendo perpetuada continuamente por 100 anos. Então, isso daí é o tipo de coisa que não pode, tipo, se aconteceu isso durante tanto tempo, não pode vir sem algum poder, alguma importância, alguma relevância, sabe? E com isso não quero dizer necessariamente que seja algo bom, mas bom ou ruim, o importante é que está sendo praticado, está sendo cultuado, sabe? Continuamente, persistentemente, né? Por mais de 100 anos. A partir de 1929, que quando eles começaram a fazer isso lá na frente do lago e da estátua. Mas desde 1881, então cerca de 3 anos depois de ter sido aberto esse Bohemian Grove, já se tornou assim uma tradição, né? E deve estar dizendo, Renan, mas é só um ritual, tipo, é só um ritual, não, é só um negócio assim, artístico, por que tá falando assim de ter poder? É que espera que eu já tô deixando mais um spoiler de como vai ser meu esclarecimento final sobre tudo isso, né? E por fim, a última coisa que acontece nesse evento é a tal de Grove Play, né? Grove Play quer dizer a peça do Grove, a peça do bosque, a peça do arvoredo, que é feita na noite final, no último fim de semana do acampamento de verão, que é um evento musical e teátrico, né? De grande escala, escrito e composto pelos membros do grupo, que envolve membros do clube, né? Que envolve mais de 300 pessoas, incluindo o coro, o elenco, o pessoal que está trabalhando, né? O stage crew, eu não sei muito bem como é que se fala stage crew. O pessoal do palco, sabe? Que é a equipe do palco, talvez, sei lá. A orquestra, né? A primeira Grove Play foi performada em 1902, né? E então pense também, já é uma outra tradição que já se acontece por mais de 100 anos, né? E agora, antes de esclarecer as coisas finais, as minhas constatações finais, vamos falar de algumas controvérsias nesse espaço. A primeira, né, a maior de todas, é esse lance de não ter mulheres, né? Mas então, primeiro, vamos relatar que ao longo da história desse grupo é sabido que 4 mulheres foram membros honorárias, né? O que é membro honorário em vez de membro full? Aí é também meio complicado qual era o tratamento, o que as pessoas achavam sobre isso tudo mais, né? Mas enfim, 4 mulheres especificamente receberam acesso ao Bohemian Grove ao longo da história dele. A Margaret Bowman, né, que era esposa de um dos fundadores, digamos assim, né? Uma poeta, Ina Kubrick, que foi uma bibliotecária do clube, a atriz Elizabeth Crocker Bowers e a escritora Sarah Jane Lippincott, né? Tipo, por que essas mulheres receberam essa oportunidade é muito variado, né? Mas pense que, de certa forma, entendeu? Só pra deixar bem claro, eu até acho que todas as mulheres, assim, dá pra ser consideradas percursoras, entendeu? De alguma maneira. Obviamente que elas conseguiram esse destaque por várias questões. Provavelmente elas já eram de uma família rica, provavelmente elas já eram de uma família letrada. Tipo, essa Margaret Bowman, eu li um pouco sobre ela e ela foi uma daquelas mulheres que ela foi, tipo assim, literalmente ela recebeu a educação do marido dela, entendeu? Mas isso pra época, pro contexto que isso daí aconteceu, isso daí, pensem que isso daí, essa mulher viveu no século XIX, sabe? 1800 ela vai pedrada. Então, uma mulher que viveu nessa época daí, só por ela ter tido
A primeiro lugar, o privilégio de aprender um idioma, né? Porque essas mulheres tinham essa opção. Mas, né? Então, só, mesmo que seja assim um caráter meio que assim, porra, a mulher foi educada pelo marido dela e graças ao marido dela ter feito algo, ela conseguiu virar uma nota de rodapé na história. Sim, mas em contextos assim, tipo, históricos, que ela merece o crédito por ela ter sido uma mulher que soube ler, soube escrever, soube passar informações adiante e ter conseguido conquistar o espaço, sabe? Mesmo vale pra mulher lá que foi bibliotecária do grupo, uma poeta, só pra mulher ter sido uma poeta, conseguir algum espaço, conseguir ser publicada e ser renomada e ser reconhecida. Claro que essas mulheres também devem ter enfrentado um machismo gigantesco pra época, entendeu? Tô realmente querendo dar o devido crédito pra coisas assim que merecem ser destacados, sabe? Então, historicamente, para um grupo que não tinha a menor intenção de permitir que as mulheres sequer entrassem lá, é bem provável que essas 4 mulheres que entraram lá, seja por causa de associação com o marido, ou enfim, a razão que fosse, cara, pelo menos elas se tornaram essas membros honorárias. Mas desde a morte da última delas, em 1928, nenhuma outra mulher foi aprovada no grupo, o que é bem, né, interessante. Quando eu digo interessante, não é falando de, isso é bom, vai ser legal. Mas realmente é um fato, assim, histórico, digamos assim, né? É um bagulho curioso de se imaginar, né? E isso daí não conta daí visitas, né? Que visitas femininas, tiveram bastante visitas femininas lá, que podem ficar durante o período do dia, digamos assim, né? Aí, em 1978, o Bohemian Club, né, o clube em si, recebeu um processo de discriminação pelo Departamento de Empregos, entendeu, lá da Califórnia, dizendo que nenhuma empresa podia se recusar, embora eles não sejam uma empresa, né, eles sejam um grupo fraterno. Eu nem sei como é que isso funciona aqui no Brasil, se tu pode criar um grupo fraterno, como é que funciona. Só que lá nos Estados Unidos eu sei que esses grupos fraternos, entre várias coisas, uma das coisas que eles servem é porque eles não pagam imposto, né? Então realmente por esse lado é fácil imaginar porque que vale a pena tu ter um grupo fraterno para fazer negócios variados e tudo mais. Só que, né, o ponto é que não é por causa, não é porque tem essa fatia desse grupo que exclui todo o resto das outras coisas, né? Nem todo grupo fraterno é tão específico quanto esse aqui, digamos assim, né? Enfim, voltando para a história da controvérsia com o fato de não contratar funcionárias femininas, entendeu? Em 1978 rolou esse processo. Aí, né, em janeiro de 81 foi lançado uma ordem judicial dizendo que o clube teria que começar a contratar membros mulheres, e para eles se defenderem disso, eles falaram que como o clube era só masculino, tinha várias tradições que eram tipo assim, que seria difícil ter que readaptar, como por exemplo, os caras estavam acostumados a urinar em público sem nem utilizar os toaletes mais rudimentares, né? E que a presença de mulheres nesse tipo de ambiente poderia alterar o comportamento do clube, dos membros do clube, no caso, né? De qualquer forma, o juiz mandou se fuder e disse que em outubro foi mais uma vez falado que eles tinham que começar a contratar mulheres. Aí então o Bohemian Club conseguiu fazer recorrer para a Corte Superior da Califórnia, né? E realmente falaram que eles podiam continuar assim, continuando da maneira, continuando, eles podiam manter-se sem contratar mulheres, né? Mas, mais uma vez, daí outro órgão voltou lá, conseguiu reverter a decisão, e daí, em 1987, finalmente, entendeu? Praticamente 9 anos depois da primeira vez que alguém tentou fazer esse clube passar a contratar mulheres, finalmente eles foram forçados dizendo que o Bohemian Club, independentemente dele ser um grupo privado e não um grupo assim comercial, ele não estava acima das outras leis e ordens que configuravam todo o Estado, e que se ele queria continuar contratando pessoas para trabalhar, parte das pessoas que seriam contratadas teriam que ser mulheres, né? E é isso aí, entendeu? Basicamente é o tipo de coisa que eu acho que era digno de mencionar, porque realmente é curioso, né? Não é porque não é porque tu se convencionou que tu vai ser um grupo exclusivo para homens que tu não vai poder recorrer a certas, tu não vai poder, tu vai ter o privilégio de driblar certas coisas, mas sim, essas funcionárias mulheres não ficam lá durante a noite também, tipo, a carga horária delas não inclui trabalho noturno, então, né, ainda mantém esse mistério do que acontece de noite sem os olhos femininos na volta. Curioso, né? E também tem um caso que eu não vou me abranger muito também, mas também tem coisas relacionadas assim à madeireira, né? É óbvio que uma floresta com árvores tão bonitas, tão importantes e tudo mais, tem acusações de que, tipo,
dentro do Bohemian Club não tem acusação de rolar desmatamento, porque honestamente parece que o pessoal do clube quer manter o bosque bonito e grande, entendeu? Parece que é a intenção deles. Só que agora, regiões fora do Bohemian Club, Bohemian Grove, que aparentemente também tem ligação, tipo assim, alguns dos membros do clube também são donos dessas terras que já não pertencem a Bohemian Grove. Parece que eles fazem concessões para madeireiras, fazem negócio. Basicamente esquema que nem rola aqui no Brasil, entendeu? Lá com a nossa Amazônia, lá também tem gringo safado vendendo as florestas natural dele, essas sequoias que são bem bonitas, na minha opinião, e tudo mais. Né? Mas então, basicamente sim, também tem esse tipo de golpe que era de se imaginar, entendeu? De gente envolvida com a indústria madeireira, seja a indústria madeireira legal ou ilegal e tudo mais, entraram também naquele negócio de que, aquela coisa de que certo desmatamento é bom para evitar queimados, mas já teve gente que refutou eles dizendo que redwood não é um tipo de madeira, né? A sequoia não é um tipo de madeira que pega fogo do nada, assim, então não é um tipo de madeira que tem que ser controlada para esse tipo de medida, né? E por fim, agora antes de fazer um esclarecimento, eu só vou mencionar assim que tiveram muitas e muitas obras de ficção que utilizaram essas histórias do Bohemian Grove, sabe, do bosque boêmio que começaram a vir à tona a partir dos anos 80 e tal, para se inspirar para obras de ficção, né? Tem uma grande parte de uma novel famosa chamada Significant Others, né? Que se passa de rituais dentro de um lugar, tipo, na verdade se passa no Bohemian Grove mesmo e fala que rola uns rituais lá mais assim macabros, né? Tinha de se imaginar. Tem um filme também chamado Ted Bear's Picnic que eu não conheço, né? Que é um filme de comédia que mostra que tem um grupo secreto que faz uma reunião no Bohemian Grove. É um filme de 2002, tá? Mas dá pra ver que que ele pega a mesma ideia também, né? Aí também, deixa eu ver o que mais. Se tem mais alguma outra coisa. Enfim, tem um filme também que eu nunca assisti, que é o tal de The Conspiracy, né? Que tem uma cena que é inspirada no Sociedades Secretas, assim como Bohemian Grove, da Bohemian Club, na verdade, né? Tem um grupo que aparece no House of Cards, que é o tal de Elysian Fields, né? Esse House of Cards eu não assisti também, mas é uma série que tem a ver com política norte-americana, então tem um grupo secreto chamado Elysian Fields, né? Os Campos Eleusinos, que são baseado também nesse clube de Bohemian Club, né? É isso aí, sabe? É de se imaginar que esse tipo de noção, conforme vai se tornando mais pública, um monte de gente pega e cria suas interpretações, as suas leituras sobre aquilo lá, e é isso que eu faço aqui também agora, eu vou concluir. Esse programa inteiro acho que eu vou deixar sobre isso, eu não vou falar sobre música, nem sobre mais nada, porque agora eu vou ficar enrolando durante mais uns 10 ou 15 minutos para dar a minha opinião sobre o que eu acho que rola aí, né? Então, em primeiro lugar, só para constatar alguns fatos, é fato, que é um grupo que reúne gente rica, gente poderosa, gente branca, gente velha, sabe? Então, isso daí para mim é o suficiente para eu achar que o que acontece aí, em primeiro lugar, não é significante, sabe? Não que não tenha momentos de lazer, de risada, sabe? É um acampamento de verão por 2 semanas, cara. É óbvio que eu acho que alguns dos momentos que esses coroas estão aí, eles estão simplesmente dando risada, contando piada, jogando sinuca, bebendo, fumando um baseado, cheirando uma carreira de pó, usando um cogumelo, talvez uma ayahuasca, vai saber que tipo de droga eles usam nesse espaço. Tudo bem, eu consigo aceitar isso. Só que agora, se é uma tradição tão importante para figuras tão importantes se reunir durante tanto tempo, com tantas tradições bem estabelecidas e espaços separados com nomes e codinomes, sabe? Isso daí pra mim não deve ser uma fetichização sem algum fundamento, sabe? Agora, será que esses fundamentos são bons? Na minha opinião, com as informações que eu tenho, não são, entendeu? Tipo, eu não confio em nenhuma instituição dita como filantrópica, mesmo as que doam grandes quantidades de dinheiro, sabe? Pra mim isso daí não é argumento, sabe? Não é porque eu sou um rico, um bilionário, ou eu faço um grupo com vários ricos, milionários e bilionários, e nós somos uma instituição dita como filantrópica, e nós doamos milhões de dinheiros para causas sociais, e realmente esse dinheiro não é desviado, esse dinheiro não é lavado, isso não é feito para fazer esquema, realmente esse dinheiro chega até as instituições, cara, isso para mim não é comprovação de nada, sabe? Porque simplesmente pode ser uma simples tática de manipulação, sabe? Não é difícil que porra, se eu sou um bilionário, pra mim doar 1 milhão pra melhorar a minha imagem pública é um bagulho super fácil, é um investimento super barato, sabe? É super tranquilo pra mim. Eu vou doar 1 milhão pra uma causa social boa, que daí vai fazer com que algumas pessoas sejam manipuladas pra que eu me enxergue com bons olhos, mas eu não tô nem aí pra nada
tipo, que seja importante pro bem dos outros, sabe? Eu simplesmente tô buscando minha agenda e essa doação não tem nada a ver com o que eu tô querendo fazer. Então, pra mim, isso daí não é o suficiente pra acreditar em nada, sabe? Mas esse grupo daí, entendeu? Especificamente com esse histórico, com essas figuras, olha, é muito difícil imaginar que esse pessoal tenha se reunido pelo primeiro momento e depois tenham criado essa tradição e tenham fortificado essas doutrinas que eu tô atribuindo esses nomes, sabe? Cara, alguma coisa fica rolando, sabe? Palestras, aulas, venda de ideias no mínimo, mesmo que seja dito que lá dentro não pode fazer network, sabe? Se mesmo assim são só debates filosóficos e culturais, olha, eu duvido muito que um grupo que é tão assim hegemônico, sabe? Não tem acesso a mulheres, não tem acesso a homens de classes sociais até diferentes, etnias, sabe? Eu duvido muito que esses caras ficam ressoando só hinos de grandeza, sabe? É muito, no meu ponto de vista, é muito difícil que isso daí seja gente que tá lá sendo bem intencionada, sabe? E ao mesmo tempo também que eu não acho que esteja acontecendo só coisas assim insignificantes, mas então agora vamos entrar nas conspirações. Eu acho realmente que rola rituais e daí eu não vou nem dizer que são rituais satânicos, mas agora, que esse grupo daí, além de um caráter assim fraterno de reunião, ele também tem um caráter de culto, talvez religioso, ou se não ser religioso, pelo menos espiritual. Sim, eu também acho que é possível, entendeu? Inclusive, eu acho que algumas dessas peças podem ser verdadeiros cultos, verdadeiros rituais, verdadeiras consagrações mascaradas, maquiadas de obras teatrais, sabe? Até porque também tem vários outros eventos menores que acontecem durante a noite, que durante essas 2 semanas que não tem muita gente lá para saber o que acontece, que também pode se qualificar com isso daí, sabe? Agora, se é satanismo, se é bruxaria, se é pro bem, se é pro mal, se é uma religião secreta, digamos assim, entendeu? Eu não sei, entendeu? Mas pra mim é bem possível que seja assim um fundamento espiritual, religioso, que aconteça em alguns desses momentos, sabe? Durante essas 2 semanas que esses caras tão poderosos, tão influentes, resolvem se reunir nesse bosque e tal. E também rola vários outros eventos que não são acampamentos, né? Eu tô me focando no acampamento por ser um lugar onde se reúne mais pessoas, né? E concentração de pessoas é concentração de energia, sabe? É concentração de vibração, de intenção, sabe? De intencionalidade. Então, se uma vez por ano, todos os julhos, certas figuras de poder, de influência, reservam 2 semanas das vidas deles para participar disso daí, entendeu? Inclusive, para se tornar um líder desse grupo, tu tem que ser 40 anos membro, ininterrupto, e quem faz a curadoria, quem faz a investigação, sabe? Com certeza é outras figuras, assim, mais antigas ainda, de maior poder, que estavam ali há mais tempo do que tu, mas que tem algumas características semelhantes com as tuas também, sabe? Seja em questão financeira, cultural, ideológica, étnica, enfim, coisas em comum vocês têm e tudo mais. Mas, né, então pra mim é um bagulho assim da pessoa querer diminuir algo que não tem como ser tão pequeno assim, sabe? Pode não ser, né, as teorias conspiracionistas mais loucas, tipo ritual de sacrifício. Eu não tenho como saber se é um ritual de sacrifício, mesmo que o Alex Jones diga isso, sabe? Mas a não ser que tenha uma comprovação bem clara, explícita, uma imagem bem, tipo assim, livre de discussão, né? Que num desses rituais que a gente assiste aí, um deles especificamente. A gente assiste não, né? Imagina eu lá pra ver. Mas um desses rituais que rola durante essas 2 semanas, esses bem famosos, eu não tenho como falar com 100% de certeza se nenhum desses rituais alguém acaba morto lá, entendeu? Tipo, pelas figuras envolvidas é muito fácil, sabe? Tipo, honestamente, muito, muito fácil mesmo. Não seria trabalho, não conseguirem alguém pra ser morto num ritual, sabe? Simples assim. O ponto é, tem gente interessada em fazer um ritual que envolve sacrifício humano em 2022? Eu não sei, cara. Eu não sei se tem ser humano vivo com esse tipo de intenção. Mas sim, pessoas desse nível, desse poder, com essa condição financeira, facilmente conseguiriam fazer um ritual de sacrifício humano nessas condições afastadas e seguras e livre de bisbilhoteiros e livre de gente que vai dar com a língua nos dentes, sabe? As figuras de poder certo conseguiriam. Só que agora eu não tenho por que acreditar que seja realmente algo assim. Mas ao mesmo tempo que eu também não tenho como dizer pra vocês que é impossível, completamente sem a menor chance. Porque é muita mistério, sabe? É aquela coisa que tá escondendo, sabe? Se os caras estão criando toda essa situação, sabe? Ninguém sabe o que acontece, ninguém vê, tem segurança o ano inteiro, sabe? Esse espaço protegido o ano inteiro.
O que que pode ter dentro desses lugares? E quando eu digo dentro, é literalmente dentro. O que que tem dentro dessas casas todas, desses pavilhões? O que que tem no porão? O que que já foi enterrado nos chãos dessa floresta, cara? Eu não sei, entendeu? São 1.100 hectares de uma terra que está pertencendo aos mesmos donos, digamos assim, sabe? Aos mesmos interesses, aos mesmos líderes, já faz muito tempo, sabe? E é uma reunião, é uma galeria de pessoas com poder, com influência. Entendeu? Então, eu, ao mesmo tempo que eu não entro no vagão vamos acreditar nas teorias da conspiração mais malucas, tipo assim, eles se comunicam com ETs, eles estão fazendo ritual pra satanista ou pra reviver os deuses antigos como Cthulhu, sabe? Eu não sei exatamente o que rola lá dentro, ou, né, alguma outra coisa assim, eventos de pedofilia, sabe, que as pessoas comentam. O que esses ricões fazem isolados, livres de olheiros, livres de assim. O que um velho rico de 60 anos faz quando ele só tá rodeado por outros velhos bilionários, sem mulheres, tecnicamente, sabe? Porque todos foram colocados pra rua às 8 ou 9 horas da noite. O que tá acontecendo lá, cara? Olha, pra mim, como várias das opiniões que eu dou, a minha quase sempre fica ali no meio termo, sabe? Eu não consigo pegar e imaginar que é algo tão simples assim, tão tipo assim, banal. Eu não acho que alguém fica 40 anos preso num grupo, sabe? Se a única coisa que ele vai fazer lá a cada um ano é ir lá ficar de palhaçada, sabe? Ou ficar jogando pôquer, jogando sinuca, fumando um baseadinho, cheirando uma carreira de pó. Eu duvido que um ex-presidente dos Estados Unidos se prestaria a fazer parte de um clube só por isso durante 40 anos, sabe? Parece muito pouco, então pra mim é um agravo. Parece assim meio que forçação de barra, o cara querer dizer, não, isso daí não é nada demais, esse Bohemian Grove, esse Bohemian Club, esses caras não falam nada, não fazem nada. É só um monte de ricaço entediado e as pessoas ficam dando moral. Eu não consigo imaginar que seja algo tão pequeno assim. Só que também qualquer outra afirmação mais assim alarmante do que essa pode parecer um pouco meio paranoico, meio conspiracionista. Então, né, a única coisa que eu posso determinar com certeza é que sim, o que acontece, o que é conversado lá, o que é decidido nesses acampamentos de verão, né? E como eu falei, várias vezes os convidados que são lá são tipo assim, militares que estão morando na região da Califórnia, enquanto eles estão morando ali naquela região, eles são convidados a ser membros durante aquela época, sabe? Ou figuras famosas de outros países. E quando eu digo famosos, é realmente assim, gente como político, gente como presidentes de empresas importantes de outros países, sabe? Figuras assim realmente de destaque, né? De influência nos países que eles representam e tudo mais. Também visitam, também participam de reuniões e tudo mais. Então, alguma coisa acontece lá, sabe? Alguma coisa assim de importância, de relevância, que quando esses homens, né, não tão variados, não tão diversos, e em sua maioria, os mais importantes pelo menos são todos idosos, todos velhos, sabe? Sem exceção, 100% dos chefes desse grupo são velhos, sabe? Sem a menor sombra de dúvida, pela simples regra de que para ser um dos líderes tem que ser membro durante 40 anos. Então é impossível que qualquer uma das pessoas que são um dos líderes, um dos grandes, assim, e o que esse líder faz também eu não sei, cara. Qual é o poder desse líder? Se ele tem um poder sobre os outros, se ele manda nos outros, se ele decide, se ele chega pro cara, olha só, tu tem que fazer tal coisa. Se é um bagulho tipo máfia, sabe? Eu não sei, sabe? É o tipo de coisa que nem não precisa ser explicitamente assim um crime, sabe? As pessoas que levam pra esse lado, assim, mas se fosse algo assim, tipo um crime, se fosse um lugar assim que as pessoas são sequestradas, estupradas, matadas, já teria sido vida à tona, alguém teria descoberto. Tipo, em parte eu concordo, entre aspas. Em parte, entre aspas, tá difícil, né? Mas, digamos assim, em pouca escala, eu concordo com essa afirmação. Mas não necessariamente precisa ser isso, sabe? Pode ser simplesmente uma conversa, realmente uma conversa, e só que no final daquela conversa, o que a ideia que foi vendida, a mentalidade que foi pregada, o objetivo que aquelas pessoas colocaram na cabeça dos outros que estavam lá para ouvir eles, na minha opinião, em sua maioria, não deve ser algo positivo, sabe? Porque é assim que eu imagino que as cabeças humanas são formadas, sabe? Para mim é difícil imaginar que um grupo composto majoritariamente por gente rica, influente, poderosa,
que são líderes de empresas, líderes de marcas, líderes de grupos, líderes de nações, líderes de governos, líderes de Estado. É muito difícil imaginar que um grande conglomerado dessas pessoas, unicamente homens, quase que unicamente homens brancos, sabe, com uma pouquíssima margem para variação étnica. É muito difícil imaginar que esse grupo daí, entendeu? E quem tem mais voz, quem tem mais poder, já gente que hoje em dia são idosos, são velhos, entendeu? É difícil imaginar que o que rola nesses acampamentos durante 2 semanas, as palestras, o workshop, sabe, que rola lá, seja positivo, sabe? É difícil imaginar que os caras que não são os líderes, sabe? Digamos que se tem, assim, sei lá, deve ter uma meia dúzia de líderes, não sei, eu tô deduzindo, mas se tem eu vou inventar alguns números, sabe? Se são 2.000 membros, eu imagino que deve ter, assim, 20 líderes, vamos falar assim, por exemplo. Então quer dizer que se tem 20 líderes entre 2.000 membros, tem 1.980 membros que estão abaixo desses 20 líderes, entendeu? Então, desses 1.980 que vão lá ficar abaixo dos 20 líderes participando das palestras, dos workshops, ou participando até dos teatros, sabe? Participando das performances, que essa é outra coisa que pra mim é difícil entender, sabe? Eu não quero bancar o selvagem que não entende o valor de uma obra artística, mas ao mesmo tempo, quando a obra artística já se tornou uma coisa tradicional, um rito que praticamente tem que acontecer, praticamente não, eu diria que com certeza tem que acontecer, sabe? Essas pessoas querem que quando comece o acampamento role a cremação do cuidado, né? E quer que no final role o Grove Play. Tem que ter essas 2 obras aí para eles sentirem-se satisfeitos com esse evento que eles mesmos fizeram, organizaram e produziram, para a própria satisfação, e tem que ser feito para os próprios membros do clube, sabe? Então, é um excentrismo que também chama a atenção, sabe? Não dá para fazer de conta. Quem sabe essas peças sejam mais importantes, né? Quem sabe realmente seja algum teste, alguma prova, sei lá, cara. Realmente eu não sei o que está passando na cabeça da gente. Mas enfim, é difícil imaginar que essa seja uma experiência transformadora pro bem, entendeu? Simples assim. É difícil imaginar que esses 20 líderes estão ensinando coisas boas, positivas, benéficas, humanas, sabe? Para as pessoas que eles estão passando os conhecimentos. Justamente porque esses caras podem ser muita coisa, sabe? Eles podem ser bem inteligentes, eles podem ser bem competentes. Eu tô falando dos velhos que são os líderes, sabe? Enfim, eles podem ser inteligentes, eles podem ser competentes, eles podem deter certos conhecimentos importantes que fazem com que a pessoa tenha sucesso. Só que agora, sucesso não é sinônimo de ser uma pessoa boa, sabe? Então, eu realmente, para mim é difícil enxergar a existência de um grupo como esse Bohemian Club, como algo que me deixa faceiro, sabe? Pensar, não, com certeza esse bando de velho, branco e rico com poder político está se organizando para distribuir amor, carinho, conhecimento, sabedoria, igualdade e humanidade para o povo. Agora, o que eles fazem então? Se não é pro bem, para onde? O que pode ser, gente? Essa é a minha pergunta pragmática que eu vou deixar vocês aqui no final, entendeu? Se esse grande grupo que está reunido há mais de 100 anos tem cultura, tradição, tem suspense, tem segredos, tem mistérios, mas o que eles têm também é poder, influência, dinheiro, tradição, né? Eles têm rituais, eles têm símbolos, eles têm interesses também, sabe? Eles têm tudo isso. Só que, na minha opinião, não tem como tudo isso se reunir para juntar algo bom que vai transmitir coisas boas para o mundo, que vai transmitir coisas legais, conhecimento, sabedoria, amor, integração, sabe? Eu não consigo ver como essa coletânea de coisas vai devolver para o mundo essas coisas que eu acabei de falar agora. Então, se não tem como ser algo positivo, sabe? Se não tem como esse conjunto de seres humanos tá impulsionando a balança do mundo ou da sociedade para um lado bom, eu sou obrigado a achar que o que eles fazem no mundo aqui não é algo bacana, não é algo positivo. Então, honestamente, do meu ponto de vista aqui, eu penso, porra, se existe um grupo como esse lá nos Estados Unidos, eu me pergunto se não existe algo parecido com isso aqui no Brasil e eu simplesmente ainda não me dei conta ou simplesmente ainda não recebi essa informação, mas é de ficar alerta, sabe? É de tu ficar assim, Então, né? As coisas que eu já sugeri várias vezes, realmente não parece tão absurdo quando tu sabe que existe esses grupos que são simplesmente assim,
misteriosa, sabe? No mínimo isso. Quem me ouviu até a final aqui pode estar achando um monte de coisa, sabe? Pode estar achando isso, aquilo outro, pode ter várias opiniões, pode ter várias deduções, mas realmente espero que tu não tenha achado em primeiro lugar, que não tem qualquer coisa de relevante acontecendo lá, né? E que realmente sirva para pelo menos te fazer pensar sobre isso, refletir sobre isso, o que pode estar acontecendo pelas nossas costas, sabe? O que pode estar acontecendo sob, tipo, bem debaixo dos nossos olhos, digamos assim, mas simplesmente as pessoas não têm livre acesso, ou mesmo que tivessem livre acesso, elas não têm, assim, a possibilidade até de estar, assim, investigando ou sabendo as reais intenções de um grupo, de uma instituição, né, de um clube, para encerrar, digamos simplesmente assim, um clube. Mas é isso aí, que me viu até o final, espero que tenha curtido, e qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.